Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atéis convidou a Barra para que eles pudessem conversar justamente sobre a transferência que no capítulo anterior ele pediu para que ela fizesse logo depois que ele foi chantageado pelo Kenan, que ele deveria dar às ações dele 25% de suas propriedades, para que assim ele revelasse para ele e para o Atéis quem foi que mandou tirar a vida do filho dele. Então o Atéis decidiu fazer isso e logo depois de ter falado tanto com o Mehmet e a Barra, foi justamente aí, nesse exato momento que ela chegou com a papelada, mostrou para ele e disse que os diretores no dia seguinte vão se reunir e a transferência será confirmada. Ele apenas balança a cabeça e a Barra, ela fica o tempo todo ali meio desconfiada e preocupada com o Atéis, toca na sua mão e diz a ele que está muito preocupada com ele e fala que ele sempre confiou nela e que não entende o porquê que agora ele não está querendo mais confiar nela para nada. Ele então diz a ela que ela não precisa se preocupar porque esse é um problema que ele mesmo sozinho terá que resolver. Ela fica calada, não responde nada e ele diz que ele tem que resolver de fato isso aí sozinho e que inclusive ele vai ter que ir embora agora mesmo. Eles dois se levantam, ficam um tempinho ali em silêncio e ela diz que está destroçada porque não pode estar lá com ele. Eles dois se abraçam e depois ele diz a ela que ela não se preocupe porque sempre ela vai estar com ele. Eles dois ficam frente a frente, ele agradece a ela, ela diz que tudo bem, pede para que ele se cuide e logo em seguida ele vai embora. Logo em seguida a cena muda e vai lá para Efson, que nesse exato momento ali elas duas estão conversando sobre o evento que teve no capítulo anterior. Como vocês viram, todo aquele evento que ocorreu, inclusive a briga que teve lá o Mehmet com o Kenan, e a Efson diz que foi uma zoada da gota serena ali, era prato para um lado, prato para o outro, e o Mehmet fechou a mão, sentou o murro na cara do Kenan. A Sultan, ela fica zoiuda escutando toda aquela história e a Efson continua dizendo que tem até aquele lutador bem famoso, então o Mehmet foi lá e fez do mesmo jeito dele. A Sultan diz que fica muito alegre e que isso é uma ótima notícia e queria agradecer até o Mehmet Emir por ele ter pegado o Kenan por ela. A Efson, ela fica sorrindo e a Sultan, ela continua dizendo que esse homem, se referindo lá ao Kenan, ela não gosta nada dele. Só que enquanto elas vão conversando aí numa zoada da moléstia, é nesse momento que a Aulia, ela vem chegando com uma máscara na cara, com aquelas mulheres sempre colocam, né, para dar uma hidratação ali no rosto. Eu acredito que é isso. E a Efson, ela logo dá um pulo quando escuta a Aulia dando um psh. Então ela diz: o que é isso que estamos vendo? Estamos em um capítulo de The Walking Dead. A Sultan, ela fica olhando para a Aulia sem entender nada. A Aulia continua em silêncio e a Efson perguntando o que é que está acontecendo, o que foi que ela fez com a cara dela. A Efson continua debochando da cara da Aulia, que fica em silêncio, dizendo a ela que ela deveria apenas ter lavado o rosto com um sabonete e ela deve ter entendido tudo errado, e pergunta que fica na realidade ali se imaginando que ela deve ter tomado um gorozinho, né? E começa a sorrir da cara da Aulia. A Sultan, por sua vez, também não segura o riso e fica também, juntamente com Efson, um alto sorriso ali da cara da Aulia, que automaticamente agora fica revoltada e diz a Efson porque ela não se cala agora mesmo. Depois a Aulia olha para a Sultan e diz que não acredita que ela está ali, que ela seja muito bem-vinda naquela casa, que todo mundo ali gosta dela, mas ela fica falando isso na realidade com deboche também da Sultan, que ela também não deixa barato, olha para a Aulia e diz a ela que lhe agradece. A Aulia logo depois olha para Efson e diz a elas que elas podem aproveitar porque esse será o último dia que elas vão entrar ali. Efson fica sem saber o que responder e a Sultan questiona a Aulia o que é que ela está dizendo e o porquê será a última vez que elas vão entrar ali. A Aulia então revela para elas duas que uma vez que ela, a Aulia, se casar, elas só vão ter aquela mansão agora em seus sonhos. A Sultan logo se revolta, olha para ela e pergunta o que é que ela está dizendo, porque agora não está conseguindo entender mais nada, porque ela mesma pediu que ela, Efson, se separasse do filho dela e foi exatamente o que elas fizeram. Procuraram uma advogada e fizeram ali o processo todinho de separação e agora ela fica sem entender, porque depois de ter cumprido o que ela pediu, o porquê que agora ela está fazendo isso com elas duas e pergunta se por acaso ela mudou de opinião. A Aulia continua em silêncio e a Sultan continua questionando se por acaso ela não está querendo mais que o Ardan se separe ali da Efson,
porque ela está justamente ali na casa dela e é onde a esposa deveria estar, na casa de seu marido. A Uliara não fala nada, fica o tempo todo só ouvindo a Sultan falando, e a Sultan continua dizendo para ela que não entende porque ela lhe odeia tanto, porque ela não gosta nem de olhar para a cara dela ali, e que ela olhe para ela mesma e veja que a cara dela está horrível ali e que ela mude essa cara dela. A Efsun fica se segurando para não sorrir, a Uliar em silêncio, e Boca de Bacia continua dizendo a Uliar que ela tá com a cara ali muito estranha, que tá parecendo até um abacate. A Uliar apenas olha para ela e diz que tanto ela quanto a Efsun, as duas vão pagar por tudo que fizeram contra ela, e que ela já se assegurou que elas vão pagar exatamente por tudo que fizeram contra ela. Uliar continua dizendo que aqueles atrevidos lá do bairro dela, quando eles tentaram entrar ali, isso é uma vergonha para a família dela, e continua dizendo que tudo isso foi plano tanto dela, da Sultan, quanto da Efsun, e fala novamente que ela pode acreditar, que ela pode aguardar, que ela vai fazer todas as duas pagar por tudo isso que fizeram contra ela. Logo depois ela sai e deixa a Efsun e a Sultan um pouco pensativas. Logo em seguida a cena muda e vai lá para o Kenan, que está nesse momento provando ali o seu terno, e ao lado dele está o Papa Sebo. Então é aí que o Kenan pergunta a ele como que ele está, e ele responde para o Kenan que ele está muito elegante. O Kenan diz que queria pedir para ele fazer um favor para ele, e o Papa Sebo diz que tudo bem, que ele pode dizer, e o Kenan fala para ele perguntando na realidade como se chama aquela arquiteta, e diz que ele procure ela e peça para que faça ali um orçamento tudo bonitinho para que encontre imóveis para o seu escritório. Papa Sebo ele fica ali o tempo todo sem entender o porquê que ele quer um imobiliário ali para escritório. Ele responde a ele que sim, porque vai precisar que venha um ali para que pegue e coloque imóveis lá no seu escritório da empresa dos Atarrães. Ele então começa a sorrir, e o Kenan continua dizendo que lá vai ser o seu novo espaço de diretor. O Kenan continua falando para que ele imagine um escritório todo cheio de móveis de madeira, mas madeira boa mesmo, aquela madeira maciça, e que também quando for lá na mansão trocar todos aqueles móveis, colocar madeira de verdade, porque o Mehmet Emin ele tem ali um gosto horrível para móveis. Ele continua chamando o Mehmet de brega e dizendo que todos os móveis, tudo que ele faz é tudo horrível, e que ele não pode continuar assim, porque ele quer móveis de verdade, que tenha muitos móveis até banhado a ouro, e que tudo tem que ser na simplicidade, mas que na realidade com muita classe. Ele continua falando que já que ele vai viver lá naquela mansão, então lá também será a sua casa. Papa Sebo então começa a querer elogiar o Kenan, mas acaba muitas das vezes ali quebrando a cara, dizendo que ele, o Kenan, tire tudo dele mesmo, tire a empresa, tire aquela casa, e começa a falar um monte de coisa, até que o Kenan em algum momento olha para ele seriamente, não gosta de certas coisas que ele fala, e diz a ele que ele tenha muito cuidado no que ele está falando, e ele apenas diz ao Kenan que tudo bem e pede desculpas. Depois ele pergunta se ele já conseguiu encomendar o presente dele, e ele responde ao Kenan que sim, que ele não se preocupe, que o presente já está tudo pronto. O Kenan responde a ele que tudo bem e que fica muito grato, e que ele pegue esse presente e que envie imediatamente agora lá para Uliar. Ele responde ao Kenan que tudo bem, que ele não se preocupe, que ele irá fazer isso agora mesmo. É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, porque é mais uma novidade que virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Deixa o teu nome e a cidade de onde você nos assiste para que eu venha conhecer cada um de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.